Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Na aula passada nós vimos sobre a Inquisição em Goiás e o período de transição da economia mineradora para a economia aurífera. E na aula de hoje eu trouxe um dos tópicos que estão na ementa, que é sobre a formação da cultura negra em Goiás. Mas para eu falar sobre a cultura negra, qual a influência e religião que os negros trouxeram durante esse período da mineração para cá, para o Goiás, primeiramente eu gostaria de falar sobre a formação dos quilombos, porque os negros de todo o país fugiam para cá, para os quilombos, porque aqui, como fica no centro do país, fica mais isolado do resto do país. Então era muito mais fácil para os negros fugitivos se esconderem, né? Aqui em Goiás, que tem muito mato, é bem mais isolado, não era rota comercial. E aí todo esse processo, né, de formação dos quilombos também contribui para a formação da cultura negra. Então vamos lá? O objetivo da aula de hoje vai ser descrever o processo de formação dos quilombos em Goiás. Formação dos quilombos. Durante o século XVII e início do século XVIII, a região de Goiás é ainda uma ponte de passagem da capitania do Mato Grosso para a ocupação e mineração das cercanias de Cuiabá e defesa da fronteira contra a expansão hispânica. Nesse contexto, Goiás encontra-se em isolamento geográfico, tendo em vista que, apesar de relativamente conhecido território, não haviam arraiais, facilitando assim a vida dos escravos fugitivos de outras regiões e a consequente formação de quilombos. Então, nesse período, como o estado de Goiás ainda estava em formação, a galera ainda estava indo para as regiões mineradoras, né, ao encontro do ouro, então Goiás se encontrava nesse período de isolamento geográfico. Então era muito mais fácil para os negros fugitivos virem para cá e formar os quilombos, tanto que tem uma lista gigantesca de quilombos que foram construídos aqui nessa região. A formação de arraiais e exploração do ouro fomentaram a concentração de escravos na capitania, com mão de obra para mineração, extração rural, serviços domésticos e escravos de ganhos. Essa exploração da força de trabalho cativa em condições desumanas resultava em fugas. A brutalidade dessa vida, cercando-o por todos os lados, é o que empurrava o escravo fugitivo a fugir para os quilombos. Na mineração, foco de trabalho em Goiás, no século XVIII, observamos que os maus tratos e a brutalidade nas minas e nos engenhos levavam os escravos à revolta e, se bem-sucedidos, a formar quilombos nas montanhas vizinhas. Então, os escravos eram trazidos para cá também, juntamente com os bandeirantes, para trabalharem nas minas. E era uma exploração brutal, eles não tinham condições de trabalho, eles eram extremamente explorados, castigados, e aí isso fazia com que os escravos se revoltassem e fugissem para as regiões mais distantes e formassem os quilombos. Contrariando a visão de passividade do negro no cenário escravista, podemos salientar formas de resistência do dia a dia, como roubos, sarcasmos, sabotagens, suicídios, abortos. Mais radicalmente, temos a formação dos quilombos, onde se veem condicionados a fugir para os matos, onde fizeram roças de subsistência, surgindo assim uma espécie de melhora, lenta, mas progressiva no estado social. A fuga para territórios interiores da capitania fazia com que esses negros acabassem por se deparar com indígenas, vezes resultando em combates, vezes se aliando, geralmente quando os negros tinham superioridade numérica. Então vocês percebem que nesse período o negro fugitivo, para fugir de toda essa exploração,
eles também se chocavam com os índios que viviam aqui, porque aqui ainda era uma região que não tinha muita habitação, os homens ainda não tinham chegado aqui. Então, tinham reservas indígenas também nessa região. E aí, ora eles brigavam, ora eles se aliavam e formavam ali, né, uma comunidade. E isso só fortalecia cada vez mais o movimento dos quilombos aqui no Goiás. Havia um clima de tensão na sociedade do século XVIII, pois a formação de quilombos era, de fato, um elemento que gerava um sentimento de medo na sociedade branca. Ou seja, a sociedade branca explorava o negro, maltratava o negro, e quando o negro se revoltava e começou a criar os quilombos, né, para fugir desses maus tratos, o branco se sentia ameaçado e com medo. Enfim, se via literalmente ameaçado diante de tantos escravos fugidos. Os embates entre negros e brancos são mais bem percebidos ao analisarmos o caso de Pilar, único quilombo com registro de destaque na historiografia brasileira, onde houve uma verdadeira conjuração de negros de Pilar. Essa comunidade quilombola, né, a comunidade de Pilar, ela chamou tanta atenção por seus ataques violentos que o próprio governador-general e o governador da capitania foi ao local para analisar a situação. Para tanto, radicalizou a busca por escravos fugidos, ordenando plena liberdade de ataques aos quilombos da região, mandando mesmo que se matassem todos os quilombolas que acaso resistissem, como em Minas Gerais se praticava, restando aos assassinos trazer como prova da efetivação do ato os muitos pares de orelhas de negros mortos, como aliás praticaram consertando a farinha podre. Ou seja, o negro vivia em situação de escravidão, era explorado, maltratado, passava fome e várias outras coisas cruéis. Quando os negros começavam a se revoltar, eles criaram quilombos, né, e aí eles começaram a formar comunidades e até como forma de fugir daquilo e ter um pouco de paz. O branco faz o quê? Se sente ameaçado e vai atacar de outra forma, né? Vai usar uma forma mais brutal ainda, até mesmo matando os negros. Isso é triste. Tanto que a gente vê esse reflexo na nossa sociedade até hoje, né? O reflexo dessa escravidão, né? Do negro visto como marginal na nossa sociedade. E isso é resquício desse período da escravidão, né? Que nos deixou como herança. E, infelizmente, o racismo ele ainda é tão presente na nossa sociedade por conta dessas práticas que vêm desde esse período da escravidão. A situação chegou a tal ponto que o governo não conseguia mais distinguir o escravo quilombola do escravo de setor urbano, bem revoltado e que mais das vezes auxiliava os escravos aquilombados. Esses fatores deram condição para a conjuração de negros de Pilar, uma onda de revolta por parte dos negros quilombolas. Aproveitavam-se até da festa religiosa na articulação contra o impiedoso sistema escravista da colônia. Por isso, adquiriam pólvora e chumbo. Aliavam-se os de setor rural aos de setor urbano. Assaltavam de dia e de noite, derrubavam mastros, aumentavam a síndrome do medo nas autoridades. Então, o que estava acontecendo? Os negros revoltados, eles começaram a se aliar, a se unir e atacar mesmo a sociedade, né, branca. Porque eles queriam a liberdade, eles queriam também ter direitos na sociedade, só que eles não tinham. Eram vistos como marginais. E talvez um dos reflexos, né, dessa violência que vivemos hoje vem disso, da luta do negro em busca de melhores condições de vida. E o meio que eles achavam para ter essa tranquilidade, né, essa questão de ter um lugar na sociedade branca, era por meio da violência, que era também a forma que eles eram tratados. E aí, como fator preponderante para essa situação estava a grande quantidade de quilombos em Goiás,
dizendo-se até que não havia arraial sem a sombra do seu quilombo. Isso nos serve de base para entendermos melhor o período colonial goiano, a formação dos quilombos, os fatores para sua formação e os embates entre as polícias e os fugitivos. A lista, gente, de quilombos aqui no Goiás é gigantesca e a questão geográfica ela contribuiu para isso. E também foi um momento de revolta, tanto que acho que anos depois assinaram a Lei Áurea de Libertação do Escravo. Só que, infelizmente, o negro continuou vivendo à margem da sociedade. Ele não era considerado um cidadão. E aí, por conta disso, a gente vê no reflexo da nossa sociedade que até hoje o negro ele é visto como marginalizado, infelizmente. Aqui eu trouxe algumas imagens dos quilombos que existem até hoje. Quem tiver curiosidade, quiser visitar algum quilombo, fica aqui na região do Goiás. Inclusive, eu acredito que tem um quilombo ali na Ocidental. Quem tiver curiosidade para visitar, para ver como que é a cultura, como que são as comunidades quilombolas. Há várias manifestações culturais, se vocês observarem aqui nas imagens. E é uma herança, né, um patrimônio histórico da cultura afro aqui no Brasil, se vocês olharem e analisarem perfeitamente. Bom, gente, então é isso. Hoje é só. Aí na próxima aula eu vou falar especificamente sobre a cultura negra, né, a cultura afro, aqui em Goiás. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar no fórum. E boa aula e até semana que vem.